Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar como é que foram as movimentações lá na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira e o que isso impacta para as vendas, para a comercialização do produtor brasileiro. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário de mercado, é o Rafael Silveira, analista de soja nas safras e mercado, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Rafael, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho desse mercado. Rafael, dia de movimentações negativas para a soja lá em Chicago. O que entrou no radar do mercado nessa quarta-feira para fazer essas cotações recuarem por lá? Bom, a gente está vendo, na verdade, essa semana um mercado um pouco mais lateralizado, né? Lembrando que a gente vai ter na sexta-feira o relatório do Departamento Americano de Agricultura que vai trazer aí os dados consolidados da safra americana. Então, é um dado bem importante. Obviamente, sempre pode acontecer uma surpresa ou outra, né? Mas dado o contexto, né, que a gente viu da safra dos Estados Unidos ao longo do ano, eu acredito que se houver uma revisão de dados, ela seria até para cima, né? No entanto, nesse momento o mercado fica um pouco mais cauteloso, né? A gente tem aí basicamente todas as atenções voltadas para a safra sul-americana, né? Então o mercado está muito de olho no clima na Argentina. Mas o viés, né, de ampla oferta global acaba pesando, né, e o mercado não tem aí espaço para muita alta e eventualmente ele acaba retornando a territórios negativos. E aí, Rafael, nesse olhar para o clima, né, a gente tem acompanhado as previsões, essas chuvas na América do Sul, na Argentina, Paraguai, partes do Brasil também. Isso deve seguir mandando nas direções do mercado daqui para frente? Exatamente, a gente viu Chicago testar patamares, né, de 9 dólares e 50 nas últimas mínimas, né? Mas após isso, a gente está vendo algumas preocupações mais de clima baseado na Argentina. É claro que isso serve de suporte, o mercado acaba, né, sentindo um pouco esse impacto, tentando se antecipar, realizando aí posições compradas, mas eventualmente com, né, a progressão de safra, né, sobretudo a safra brasileira, que está indo muito bem, apesar de algumas preocupações regionais, digamos assim, a gente tem um contexto ainda de ampla oferta, tá? Na Argentina, os mapas apontam o retorno das chuvas a partir da segunda quinzena de janeiro. Então, se realmente se confirmar, né, essas chuvas, a gente deve ver o mercado novamente operando em queda, quem sabe buscando essa região de 9 dólares e 50 ou preços ainda mais abaixo, já que a gente tem uma situação de ampla oferta global, né? E aí, Rafael, que além dessa questão climática, que outros fatores podem entrar no radar do mercado para de repente movimentar essas cotações? Bom, a gente tem que cuidar nesse momento mais a questão de clima realmente, né? É o que está trazendo, chamando mais a atenção. Evidente que daqui para frente também tem algumas questões relacionadas à geopolítica, né? Principalmente a questão do Donald Trump e a China, mas o cenário de projeções de oferta, né, brasileira, a gente está saindo de uma oferta dos Estados Unidos muito boa, né? A gente tem que pensar nesse ponto. Quando a gente soma isso mais Brasil e Argentina, são praticamente 30 milhões de toneladas produzidas a mais no mercado, o que deixa, né, Chicago sem muito espaço para correção, pelo menos no curto prazo. Então, isso acaba trazendo uma tensão, né, na parte de preço. A gente não vê Chicago tendo força para mostrar grandes reações positivas. É evidente que alguma volatilidade sempre pode acontecer, mas o contexto da oferta é o que está realmente segurando o mercado nesse momento, pelo menos no curto prazo, né? Então, qualquer preocupação de clima traz algum suporte, mas olhando para frente, a tendência ainda de preços no primeiro semestre em Chicago também segue aí de cotações em queda. E, Rafael, você comentou essas questões geopolíticas, né? Ainda esse mês, dia 20, tem a posse do Donald Trump, tem bastante olhar voltado para isso também, especialmente em como é que o novo presidente dos Estados Unidos vai se comportar na relação com outros países, né? Sim, com certeza, isso chama a atenção. Eu não diria que assim no primeiro semestre, especificamente falando de soja grão, né, a gente tem aí alguma mudança muito relevante, tá? O que eu acho que pode acontecer é no segundo semestre em diante, porque a gente já teve aí bastante compras da China, né, ao longo aí dos últimos meses, então faz parte da sazonalidade. Mas na outra safra isso pode trazer assim algum impacto e direcionando ainda mais, né, a demanda chinesa pela soja brasileira pode resultar em alguma, né, algum suporte para prêmios positivos mais no final desse ano. Então a gente tem que seguir atento, com certeza, a esses movimentos que podem acontecer se forem, né, influenciados aí
por uma política aí do Trump, né, tentando, de certa forma, aquela política mais protecionista contra os chineses, né? E aí, Rafael, diante desse cenário que a gente destacou, como é que tem se posicionado o produtor brasileiro na hora de fazer as suas comercializações? Bom, a gente está tendo aí, nesse início de mês, uma comercialização um pouco mais lenta, é evidente, porque nós estamos saindo aí de final de ano, então isso, né, acontece, né, é natural, mas daqui para frente, né, a gente deve ver uma comercialização um pouco mais acelerada, tá? Muitos produtores também já estão atentos a isso, né, eles sabem que, apesar de algumas possibilidades de perda de produtividade em pequenas regiões do Brasil, o contexto geral é de uma ampla safra, né? Isso deve pressionar na entrada da colheita, principalmente a questão logística, né? Gerando aí um forte fator negativo para os prêmios. Então a gente tem que cuidar também essas variáveis, além de Chicago, né? Como o câmbio e os prêmios. O dólar alto nesse cenário, ele acaba aí trazendo mais peso negativo na formação do prêmio, porque a gente vai ter uma elasticidade de oferta bem grande, tá? Então isso é um ponto de atenção e o produtor, né? Acaba também já olhando, né, o cenário histórico, ele já percebe que isso pode acontecer e acaba também até comercializando um pouco mais. Você tem visto, olhando esse acompanhamento das vendas, Rafael, esse avanço da comercialização brasileira por parte do produtor, ou a opção ainda tem sido segurar mais essas vendas? Bom, quando a gente olha para a questão de média histórica, ainda a gente tem ainda um percentual um pouco abaixo das últimas 5 safras na média, mas nos últimos 2 anos, nessa temporada, né, a gente está avançando um pouco melhor. Tá? Então, não é um avanço muito grande, mas também o produtor não está segurando muito, né, a soja como em anos anteriores. Rafael, até para a gente encerrar, olhando então diante desse cenário, é mais interessante o produtor olhar com mais atenção e mais carinho para a comercialização nesse momento, né? Com certeza. Olha, os preços agora, por exemplo, Chicago está girando ao redor de $10 o bushel. Não é um preço baixo, na minha opinião, tá? Porque tem espaço para uma queda maior, né? Um ponto de atenção, como a gente falou, é a questão de clima na Argentina. Se voltar a chover, se consolidar essas chuvas, provavelmente Chicago vai voltar com mais força para o território negativo, tá? Então a gente tem que olhar para esse cenário. Chicago pode estar sendo, nesse momento, uma oportunidade para travar o preço, né, olhando para a bolsa exclusivamente. E além de bolsa, a gente tem que olhar para os outros fatores, né, o câmbio e os prêmios, tá? O prêmio, como eu disse, na entrada de safra, que é sazonal, né, ele sente essa pressão e acaba ficando negativo, mas com uma ampla oferta que estamos projetando, né, e pelo que a gente está vendo nas lavouras brasileiras, tudo está realmente se encaminhando aí para uma safra histórica. A gente deve ter uma pressão ainda mais forte no primeiro semestre de prêmios, tá? Então, dificilmente a gente vai ver uma recuperação no preço da saca de soja aí nos primeiros meses do ano. Rafael, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, a gente falou bastante, né, sobre o preço da soja. Eu acho que o produtor ele tem que também ficar muito atento ao câmbio, tá? Porque assim, se o dólar mostrar algum recuo, né, daqui para frente a gente está vendo sinalizações que as taxas de juros vão subir mais, que a taxa Selic vai subir mais, isso pode trazer algum alívio no preço do câmbio e pode ser uma oportunidade para o produtor pensar lá na frente nos insumos, tá? Porque a tendência do dólar é que ele tenda a voltar a subir porque justamente nós estamos vendo uma situação de déficit muito grande, né? Então, imagina se a gente tiver aí uma taxa de juros a 15% remunerando a dívida brasileira. Então, é um nível muito alto, um custo muito caro e, obviamente, o mercado, né, tenta se antecipar e busca a proteção e aí o câmbio acaba subindo, né, sendo um reflexo desse cenário. Então, né, eu acho que o produtor tem que ficar atento a esses dois parâmetros, esses dois cenários. Rafael, aproveitar para trazer aqui a participação do Caio Davi, que está acompanhando a gente ao vivo. Ele manda o seu boa tarde e ele pergunta sobre o comportamento dos preços de óleos vegetais. Como é que a gente pode ajudar o Caio nessa questão? Bom, a gente está vendo, né, o óleo de soja trabalhando em um nível bem interessante lá na Bolsa de Chicago. É claro que no mercado físico a gente vê um preço ainda um pouco elevado, mas entrada de safra vai ser as melhores oportunidades em termos de preço, né, para quem quer adquirir. Então a gente vê que a entrada de safra ela deve trazer ainda uma maior pressão e aliviar um pouco o preço do óleo, porque, né, que é um subproduto da soja. Então, com essa oferta disponível de soja muito grande, a gente pode ter algum alívio nesses outros dois produtos, né, o farelo e o óleo de soja.
Rafael, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Obrigado, até a próxima. Tá certo, eu que agradeço. O Rafael Silveira, na lista de mercado das safras e mercado, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado os preços da soja nesta quarta-feira e as expectativas de cotações daqui para frente. Rafael destacando uma semana de mercado bastante lateralizado, com os players esperando o relatório do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que deve ser divulgado na próxima sexta-feira, trazendo uma consolidação da safra norte-americana dessa última temporada. O Rafael também destacando um olhar bastante voltado para o clima na América do Sul, para esse mercado da soja, especialmente para a Argentina, Paraguai e sul do Brasil, que vem sofrendo dificuldades com o clima, mas a expectativa ainda é de uma grande safra, de muita oferta entrando no mercado. O Rafael até apontando que entre Brasil e Argentina são pelo menos 30 milhões de toneladas a mais que o mercado deve receber em comparação ao ano passado. E aí, na visão do Rafael, caso as chuvas que estão previstas para os próximos dias, especialmente lá na Argentina, se confirmem, a soja pode voltar a recuar bastante lá em Chicago e de repente atingir patamares próximos dos 9,50 dólares por bushel, bastante menos do que neste momento, conforme o Rafael destacou aqui para a gente. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações lá na Bolsa de Chicago neste momento. Começando pela soja, você vai ver aí na tela as movimentações negativas que o Rafael destacou e explicou aqui para a gente. O contrato de janeiro 25 vale 9 dólares e 89 centes o bushel, queda de 3,25 pontos. Março 25, 9 dólares e 93 centes o bushel, perda de 4 pontos. O maio 25 valendo 10 dólares e 3 centes o bushel, perda de 4,25 pontos. Enquanto o julho 25 recua 4,25 pontos, cotada a 10 dólares e 14 centes o bushel. Agora as cotações do milho, você vai ver aí na tela para você, movimentações também em queda lá em Chicago. Março 25, 4 dólares e 54 centes o bushel, perda de 4 pontos. O maio 25 valeu 4 dólares e 62 centes o bushel, perda de 3,50 pontos. Julho 25 caindo 3 pontos, sendo cotada a 4 dólares e 65 centes o bushel. E o setembro 25, 4 dólares e 41 centes o bushel, perda de 2 pontos. Para a gente encerrar, cotações do trigo, que também recuam nesta quarta-feira lá em Chicago. Março 25 cai 7 pontos, é cotada a 5 dólares e 35 centes o bushel. Maio 25 valendo 5 dólares e 47 centes o bushel, perda de 6,75 pontos, enquanto o julho e o setembro recuam 6,50 pontos, sendo cotados a 5 dólares e 56 centes o bushel e 5 dólares e 70 centes o bushel, respectivamente. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.